Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Olá, hoje é dia 5 de abril. Estamos na quarta semana da Quaresma e a frase bíblica de hoje é: houve desacordo entre a multidão a respeito de Jesus. Ela é tirada do Evangelho de João e é um exemplo das diversas reações que as palavras e as ações de Jesus provocavam nas pessoas. Haviam aqueles que reconheciam Jesus como um Messias, não é? Que estavam abertos a ouvir, a entender e a seguir Jesus. Havia aqueles que duvidavam e questionavam Jesus. No Evangelho também vemos que havia líderes religiosos que estavam preocupados em manter o controle e preservar a sua influência, o seu poder, e também outras pessoas, né, que permaneciam céticas quanto à autoridade e aos milagres realizados por Jesus, e, portanto, havia uma divisão de opiniões. Assim como na época de Jesus, neste ano de jubileu, tantos séculos depois do nascimento de Jesus, há uma grande diversidade de opiniões e de interpretações sobre quem é Jesus. As pessoas dividem-se entre aqueles que aceitam a fé cristã, aqueles que duvidam ou rejeitam a ideia de Jesus como o Cristo. Na verdade, acredito que cada pessoa vê Jesus a partir dos seus preconceitos, das suas vivências, dos seus interesses. Todos nós, frequentemente, temos a tendência para interpretar Jesus à luz das nossas próprias necessidades, expectativas e até mesmo das nossas limitações culturais e históricas. Em muitos casos, a compreensão sobre Jesus pode ser distorcida para se adequar ao que já é confortável, ao que já conhecemos. Ou seja, em vez de permitirmos que Jesus desafie as nossas visões pré-concebidas e ampliemos assim a nossa compreensão sobre ele, tendemos a moldar de acordo com o que já acreditamos ou com o que é conveniente para os nossos interesses. Ou seja, aquilo que é mais confortável para nós. Mas é importante lembrarmos de que Jesus dá-nos a paz, mas não nos deixa em paz. Ou seja, ele desafia-nos constantemente a amarmos melhor, não é? Para podermos servir melhor. Portanto, ele pede, ele convida que o nosso coração esteja aberto, aceso, disponível, não é? Só assim poderemos aprender a amar melhor, a servir melhor. O que é certo é que na sociedade de hoje, Jesus continua a ser uma figura controversa, digamos assim. Não é? A maneira como ele desafia as normas e os valores estabelecidos é algo que muitos ainda acham desconfortável. No tempo de Jesus, ele desafiava a autoridade religiosa, ele desafiava as expectativas populares e muitas vezes isso resultava em resistência, em perseguição, não é? Resultou na morte dele. Hoje as palavras e os ensinamentos de Jesus continuam a desafiar as convenções culturais, como
com, não é, esta ênfase na humildade, no perdão, na busca pela paz e na justiça social, não é? São valores, são princípios, são ideais que muitas vezes colidem com as estruturas de poder e de controle na sociedade moderna, não é? E, portanto, não é? Há muitos cristãos, não é? Há em alguns lugares do mundo que são perseguidos, que são mortos por defenderem e lutarem por estes valores, por estes princípios, por estes ideais. Mesmo nós, por vezes, em alguns ambientes, se temos um discurso a favor de Jesus, não é? E damos o nosso testemunho enquanto cristãos, somos muitas vezes vítimas, não é? Ou alvos de preconceito, de acusações, de dedos apontados, às vezes até com alguma violência, algum ressentimento, não é? Mas, tal como ele fez no seu tempo, também hoje, Jesus nos pede para irmos contra a corrente. Não vale tudo, os fins não justificam, os meios, ou melhor, os fins não justificam os meios, não é? Há limites. E isto é algo que não é fácil de aceitar para aqueles que se beneficiam, não é, das estruturas exigentes. Portanto, o que ele nos pede é para marcarmos pela diferença. Afinal, onde está um cristão está a luz e o amor de Deus. Ou seja, temos a responsabilidade, o dever de nos levantarmos, de tomar a iniciativa, de promover o encontro, a paz, o diálogo, a inclusão, de ajudar quem precisa, de não alimentar preconceitos, corrupção, violência, ressentimentos, não é? Nós estamos num compromisso, numa aliança com Deus. E isso é algo que é válido sempre, não apenas quando nos dá jeito, não é? Quando é fácil. Bom, no relato vemos a oposição dos líderes religiosos da época, não é? Que não conseguiam aceitar a mensagem de Jesus e o próprio Jesus porque ele ameaçava a sua influência, não é? O seu poder, o seu status quo. Nos dias de hoje, muitas igrejas e líderes religiosos enfrentam dilemas semelhantes, não é? São apenas homens, também falham, também estão sujeitos a estas influências. Alguns podem ser tentados a conformar a mensagem de Cristo com a cultura dominante, não é? A fim de manterem a sua relevância, o seu poder. Outros podem ser mais radicais e procurar desafiar as normas, como Jesus fez, e isso pode gerar resistência, não é? Tanto fora quanto dentro da igreja. Portanto, há sempre aqui, tal como havia no tempo de Jesus, uma divisão, perspectivas diferentes, pessoas que defendem pontos de vista diferentes. Nós, como cristãos, devemos estar abertos ao diálogo, dar testemunho com o nosso viver, com a nossa vida, não é? Com a nossa forma de estar, de ser, porque esse é aquilo que melhor permite mostrar às pessoas quem era Jesus, quem foi Jesus, quem é Jesus. São as nossas ações, muito mais do que aquilo que dizemos, que falamos, que mostram quem nós somos, não é? E através de nós podemos mostrar Jesus também. Então hoje o convite é para refletirmos sobre a nossa própria postura diante de Jesus,
como reagimos a ele nas nossas vidas cotidianas? Será que estamos dispostos a seguir os seus ensinamentos, mesmo que isso implique desafios, mesmo que isso por vezes nos coloque em situações desconfortáveis? Então, a pergunta essencial, que já era na época de Jesus, mas que continua também hoje a ser, é: quem é Jesus para ti? Quem é Jesus para mim? E cuidado, porque essa resposta não pode ser limitada pelos nossos próprios interesses ou preconceitos. Não é? Jesus não veio para se adaptar às nossas expectativas. Ele veio para nos desafiar a viver segundo os princípios do reino de Deus, que incluem amor, compaixão, perdão, justiça, paz, fraternidade. Não é? Esse é o reino de Deus, um reino de serviço. Terminamos com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creio em Ti, Jesus, presente na palavra que domina a vida e aponta novos caminhos. Creio em Ti, Filho de Maria, presente na Eucaristia que alimenta a fraternidade, traz sabor da eternidade ao presente. Creio em Ti, Mestre, presente na comunidade que Tu reúnes, torna o Evangelho vivido. Creio em Ti e sinto-me agradecido por contares comigo para Te tornar presente hoje, com os meus gestos, as minhas palavras e a minha liberdade. Amém. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Peregrinos de esperança, rumo à Páscoa. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Bom caminho.